Então vamos lá, pessoal, para o nosso bloco de número 2, aí, continuidade da nossa aula, em que nós iremos aí tratar sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, assim como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também foi aprovado em 1966. Então coloque aí. Foi aprovado em
culturais prevê apenas relatórios dos estados como mecanismos de monitoramento. Mas, diferente do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, coloque entre parênteses que criou o Comitê de Direitos Humanos com atribuição específica de administrar seus mecanismos de monitoramento, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não criou comitê próprio. Seu texto determina que os relatórios produzidos pelos estados partes a respeito de sua implementação sejam encaminhados ao sejam encaminhados ao secretário-geral das Nações Unidas, que, por sua vez, os envia ao Conselho Econômico e que concentra diversas outras atribuições, além da apreciação dos relatórios estatais, tais como formular recomendações e realizar atividades relacionadas com o desenvolvimento comércio internacional
industrialização, recursos naturais e outras questões econômicas e sociais. Então, veja bem, vamos ler com calma, vamos fazer sempre assim. Vamos escrever, vamos ler para assimilar o conteúdo. O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais prevê apenas relatórios dos estados como mecanismo de monitoramento. Mas, diferente do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que criou o Comitê de Direitos Humanos com a atribuição específica de administrar seus mecanismos de monitoramento, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não criou o comitê próprio. Seu texto determina que os relatórios produzidos pelos Estados-partes a respeito de sua implementação sejam encaminhados ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que, por sua vez, os envia ao Conselho Econômico e Social, que é o órgão coordenador do trabalho econômico e social da ONU, das agências especializadas e das demais instituições integrantes do sistema, das Nações Unidas, e que concentra diversas outras atribuições, além da apreciação dos relatórios estatais, tais como formular recomendações, realizar atividades relacionadas com o desenvolvimento, comércio internacional, industrialização, recursos naturais e outras questões econômicas e sociais. Em 2008, foi adotado o protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, prevendo sistemática de petições individuais, medidas de urgência, comunicações interestatais e investigações in loco. Até outubro de 2017, o Estado brasileiro não assinou nem ratificou este protocolo. Então, só coloque essa observação aí no seu caderninho, vamos repetir para você. Em 2008, foi adotado o protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, prevendo sistemática de petições individuais, medidas de urgência, comunicações interestatais e investigações in loco. In loco como não é uma palavra brasileira, vamos colocar assim, in loco. Até, e aí nós temos que até outubro de 2017, o Estado brasileiro não Então vamos lá, assinou, pessoal, para o nosso bloco de número 2, nem continuidade da nossa ratificou, aula, em que nós iremos aí tratar sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, assim como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também foi aprovado em 1966. Então coloque aí. Nós vamos colocar aí. Foi aprovado Sobre a Declaração e Programa de Ação de Viena. Rapidamente vamos escrever isso aí. Declaração e Programa de Ação de Viena. Vamos colocar aí no seu caderno.
Declaração e Programa de Ação de Viena. Coloque aí. Em 1993 foi realizada a Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Viena, na Áustria. Na qual se produziu uma nova declaração de direitos e um programa de ação para os estados alcançarem os objetivos ali declarados. A Declaração de Viena reproduz os direitos da Declaração de 1948, mas com número superior de ratificações, reafirmando sua indivisibilidade e a ausência de hierarquia entre direitos. Ainda aponta a democracia como o regime político mais adequado à proteção dos direitos humanos. Então não podia deixar de passar batido aí, só um pequeno resumo para você sobre a Declaração e Programa de Ação de Viena. Para você, foi realizada a Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Viena, Áustria, na qual se produziu uma nova declaração de direitos e um programa de ação para os estados alcançarem os objetivos ali declarados. A Declaração de Viena reproduz os direitos da Declaração de 1948, mas com um número superior mas com um número superior de ratificações, reafirmando sua indivisibilidade e a ausência de hierarquia entre direitos. Ainda aponta a democracia como o regime político mais adequado à proteção dos direitos humanos. Então está aí um bom resumo para você. E agora, na próxima aula nós iremos tratar sobre o sistema especial de proteção. Sistema especial de proteção. Mas, como nós já estamos aí chegando ao finalzinho aí do nosso tempo, então vou deixar para começar na próxima aula, para não ficar algo começado agora com simplesmente nós já teremos que parar. Então, na próxima aula, nós iremos dar continuidade e iremos falar aí sobre o sistema especial de proteção. Lembra que nós estávamos falando sobre o sistema geral, agora nós iremos falar sobre o sistema especial de proteção. Colocaremos no caderno os pontos mais importantes. Então, qualquer coisa, estou disponível aí no @prof. João Vitor Amaral no Instagram. E também quero que você esteja gostando aí, né,
Espero, né, que você esteja gostando do nosso curso. E qualquer coisa, estamos disponíveis para dúvidas, críticas, sugestão, que você possa estar aprendendo mais sobre direitos humanos, estar estudando, se aprofundando e que esse curso possa estar sendo útil para você. Então fica aí um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e nós voltamos em outra oportunidade. Até mais. Culturais prevê apenas relatórios dos estados como mecanismos de monitoramento, mas diferente do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, coloque entre parênteses assim, que criou o Comitê de Direitos Humanos com atribuição específica de administrar seus mecanismos de monitoramento, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não criou comitê próprio. Seu texto determina que os relatórios produzidos pelos estados partes a respeito de sua implementação sejam encaminhados ao errei aqui, sejam encaminhados ao secretário-geral das Nações Unidas, que, por sua vez, os envia ao Conselho Econômico
e que concentra diversas outras atribuições, além da apreciação dos relatórios estatais, tais como formular recomendações e realizar atividades relacionadas com o desenvolvimento comércio internacional, industrialização, recursos naturais e outras questões econômicas e sociais. Então, veja bem, vamos ler com calma, vamos fazer sempre assim. Vamos escrever, vamos ler para assimilar o conteúdo. O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais prevê apenas relatórios dos estados como mecanismo de monitoramento. Mas, diferente do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que criou o Comitê de Direitos Humanos com a atribuição específica de administrar seus mecanismos de monitoramento, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não criou o comitê próprio. Seu texto determina que os relatórios produzidos pelos Estados-partes a respeito de sua implementação sejam encaminhados ao secretário-geral das Nações Unidas, que, por sua vez, os envia ao Conselho Econômico e Social, que é o órgão coordenador do trabalho econômico e social da ONU, das agências especializadas e das demais instituições integrantes do sistema das Nações Unidas e que concentra diversas outras atribuições, além da apreciação dos relatórios estatais, tais como formular recomendações e realizar atividades relacionadas com o desenvolvimento, comércio internacional, industrialização, recursos naturais e outras questões econômicas e sociais. Em 2008, foi adotado o protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, prevendo sistemática de petições individuais, medidas de urgência, comunicações interestatais e investigações in loco. Até outubro de 2017, o Estado brasileiro não assinou nem ratificou este protocolo. Então, só coloque essa observação aí no seu caderninho, vamos repetir para você. Em 2008, foi adotado o protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, prevendo sistemática de petições individuais, medidas de urgência, comunicações interestatais e investigações in loco. In loco como não é uma palavra verdadeira, vamos colocar assim, in loco. Até
E aí nós temos que até outubro de 2017, o Estado brasileiro não assinou nem ratificou este protocolo. E nós encerramos aí uns comentários gerais aí sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Agora, ainda sobre o Sistema Geral de Proteção, nós vamos colocar aí no seu caderno sobre a Declaração e Programa de Ação de Viena. Rapidamente vamos escrever isso aí. Declaração e Programa de Ação de Viena. Vamos colocar aí no seu caderno. Declaração e Programa de Ação de Viena. Coloque aí. Em 1993 foi realizada a Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Viena, na Áustria. Na qual se produziu uma nova declaração de direitos e um programa de ação para os estados alcançarem os objetivos ali declarados. A Declaração de Viena reproduz os direitos da Declaração de 1948, mas com número superior de ratificações, reafirmando sua indivisibilidade e a ausência de hierarquia entre direitos. Ainda aponta a democracia como o regime político mais adequado à proteção dos direitos humanos. Então não podia deixar de passar batido aí, só um pequeno resumo para você sobre a Declaração e Programa de Ação de Viena. Aí um resumo para você. Foi realizada a Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Viena, Áustria, na qual se produziu uma nova declaração de direitos e um programa de ação para os estados alcançarem os objetivos ali declarados. A Declaração de Viena reproduz os direitos da Declaração de 1948, mas com um número superior mas com um número superior de ratificações, reafirmando sua indivisibilidade e a ausência de hierarquia entre direitos. Ainda aponta a democracia como o regime político mais adequado à proteção dos direitos humanos. Então está aí um bom resumo para você. E agora
Na próxima aula nós iremos tratar sobre o sistema especial de proteção. Sistema especial de proteção. Mas, como nós já estamos aí chegando ao finalzinho aí do nosso tempo, então vou deixar para começar na próxima aula, para não ficar algo começado agora com simplesmente nós já temos que parar. Então, na próxima aula, nós iremos dar continuidade e iremos falar aí sobre o sistema especial de proteção. Lembra que nós estávamos falando sobre o sistema geral? Agora nós iremos falar sobre o sistema especial de proteção. Colocaremos em tabela os pontos mais importantes. Então, qualquer coisa, estou disponível aí no @prof.joão_vitor_amaral no Instagram. E também quero que você esteja gostando aí, né? Espero, né? Que você esteja gostando do nosso curso. E qualquer coisa, estamos disponível para dúvidas, críticas, sugestão, que você possa estar aprendendo mais sobre direitos humanos, estar estudando, se aprofundando e que esse curso possa estar sendo útil para você. Então fica aí um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e nós voltamos em outra oportunidade. Até mais.